Química do PISM de 2024, que diz o seguinte: com a proximidade do verão, o uso recreativo das piscinas em clubes, condomínios e casas aumenta consideravelmente, e com isso, a frequência da limpeza da água também. O método de limpeza mais comum faz uso da adição de hipoclorito de cálcio, aí está a fórmula química do hipoclorito de cálcio na piscina. Contudo, o método mais moderno utilizado é a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl. Nesse caso, o sal é adicionado à piscina e, através de um sistema de bombas de eletrodos, ocorre a eletrólise da solução e a espécie ativa ClO- hipoclorito, íons hipoclorito, é formada. A eletrólise é um processo no qual as espécies químicas são reduzidas e oxidadas, na presença de eletrodos e a passagem de corrente elétrica. Abaixo estão representadas as semi-reações envolvidas no processo de eletrólise da solução de NaCl 1 e 2, assim como a reação de formação do íon hipoclorito, que é a reação 3. E a questão, ela nos fornece 4 opções afirmativas para a gente julgar se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá, né? Afirmativa 1. Durante o processo de limpeza, são formadas espécies de cloro oxidadas, que é as nossas reações, para a gente poder ver o que acontece, né? Ali, quando a gente tem o processo de limpeza da piscina, a gente tem um cloro aqui como substância simples, toda substância simples tem um NOx zero, e do lado de cá, a gente tem um Cl- aqui, ó. Então, o íon monovalente, ele tem como NOx a sua própria carga. Por outro lado, aqui, ó, a gente teria o ClO-, né? Então, a gente pode fazer uma continha rápida dessa substância aqui e falar, ó, se eu chamo o NOx do cloro de X, eu tenho um cloro, 1 vezes X, mais 1 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, igual a carga que a gente tem aqui, que é menos 1. É menos 1. Então, fazendo essa conta, x menos 2 igual a menos 1. Então, a gente vai passando esse menos 2 para o lado de lá, a gente vai ter um x igual a mais 1, na verdade, tá? Então, o NOx aqui vai ser igual a mais 1. Então, nessa reação aqui, a gente tem um cloro, ele sendo reduzido, né, que ele vai de 0 para menos 1, e ele sendo oxidado, indo de 0 para mais 1. Então, a gente tem um processo de oxirredução, e o que está ali, ó, durante o processo de limpeza, da formação das espécies de cloro oxidada e reduzida, está correto, tá? A produção de gás cloro ocorre no cátodo. Vamos ler. Para a gente saber entender isso aqui, a gente tem que olhar a eletrólise do NaCl, que, segundo a questão, acontece em 1 e 2. Aqui, ó, no processo 1, que a gente tem ali a formação do cloro, né? Então, aqui, ó, a gente tem o Cl-, a gente tem a carga sendo menos 1 aqui, e o Cl2, que é uma substância simples, tem NOx igual a 0. Então, vai de menos 1 para 0 aqui, né? A gente, então, tem um processo de oxidação. Se eu tenho um processo de oxidação, eu tenho... oxidação acontece sempre no ânodo, não no cátodo, né? Então, vai sempre acontecer no ânodo. Um detalhe aqui é que ânodo e cátodo, a gente tem oxidação, vai acontecer sempre no ânodo, que acontece, que tem uma letra sempre que começa sempre com uma vogal. A redução, ela vai acontecer no cátodo. Cátodo começa com uma consoante, assim como a palavra redução, tá bem? Então, aqui a gente teria que ter um processo para ser cátodo. Aqui a gente teria que ter um processo de redução, não é o que acontece um processo de oxidação. Então, essa alternativa aqui está incorreta, tá? Terceira, ocorre a formação da espécie ativa ClO-, tanto na presença quanto na ausência do
OH-. Vamos voltar lá e vamos ver. Quando a gente tem a formação do ClO-, a gente tem a presença de quem? Do OH-. Então, tem que ter a presença do OH- para que o ClO-, a espécie ativa ClO-, ela seja formada. Então, a alternativa de número 3, ela está incorreta, tá? É isso que a gente vê aqui. Então, essa que diz a última alternativa, que diz o seguinte, que a gente tem o seguinte: para que a eletrólise ocorra, é preciso que dois eletrodos, um seja o cátodo, o outro seja o ânodo. Então, vamos lá. A gente tem que ver lá na reação se a gente tem um cátodo e seja um ânodo, e isso aí que está corretíssimo, né? Só para a gente lembrar, e eu já falei isso na questão anterior, quando a gente tem um processo de oxidação, a gente vai ter um processo, o processo, o eletrodo que ocorre oxidação, ou o elemento que ocorre oxidação, ele vai ser o ânodo, tá? Lembra? Vogal, oxidação com vogal de ânodo. E aquele que sofre redução vai ser o cátodo. O cátodo, então, ó, consoante de redução com consoante do cátodo. E o que está dizendo aqui nessa questão é que a gente precisa ter um cátodo e ter um ânodo. A gente precisa ter alguém que oxida e alguém que reduz. E isso aqui é o que está correto, né? A gente precisa que a gente tenha uma oxidação e uma redução. Aqui a gente tem um processo de oxidação, que nós já falamos, né? E aqui, ó, o hidrogênio, se eu calculo o NOx do hidrogênio aqui, ele vai de +1 para 0. Então, aqui a gente tem um processo de redução, que é o processo do cátodo. Então, a questão afirmativa 4, ela também está correta. Então, a primeira e a quarta, ela está que são as corretas, e aí a gente tem aqui na terceira sendo a falsa aqui. Então, a gente tem a letra D como sendo correta aqui.